minha vovó, que saudades da minha vovó. Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Raíza, aqui a gente fala sobre cultura pop, fofoquinhas, chifres. E hoje a gente vai falar sobre ela, Mia Goth, a neta da famosa atriz brasileira Maria Gladys. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a família brasileira da Mia Goth é um eterno caso de família. Parece que eles são super complicados e têm um relacionamento um pouco estranho. E agora a Mia está sendo acusada de negligenciar a própria mãe, sendo que no passado ela foi acusada de negligenciar a avó. E antes de ir pro tema principal, vamos pros recados. Se vocês não me seguem, já me sigam aí, ativem as notificações, porque tem vídeo todo dia. Aí também me sigam nas redes sociais, principalmente nessa aqui, que o negócio tá triste, viu? Mais uma vez, participação especial do meu dinossauro. Ê, palmas pro link! Recados dados. Bora pro vídeo. Mia Gypsy de Mello da Silva Goth nasceu no dia 25 de outubro de 1993 na Inglaterra. Ela é filha de Raquel e Eric Goth. A Raquel é brasileira, filha da Maria Gladys, que é atriz brasileira, e também de Lee Jeff, que é um artista e fotógrafo norte-americano. Assim, não tem muitas informações sobre o pai da Mia, só que o nome dele é Eric Goth e que ele é canadense. Quando ela tinha algumas semanas de vida, ela acabou se mudando para o Brasil e morando com a sua avó, Maria Gladys, no Rio de Janeiro. Só que ela acabou morando só 5 anos aqui no Brasil e depois ela voltou para a Inglaterra. Com 10 anos de idade, ela foi morar no Canadá com sua mãe e seu pai. Gente, eu não consegui entender muito bem qual o relacionamento certo, assim, do pai e da mãe da Mia. Assim, eu sei que quando eles foram para o Canadá, o pai e a mãe dela estavam juntos, mas eu não sei se eles tinham um relacionamento intermitente nessa época. A Mia descreveu esse tempo morando no Canadá com os pais como sendo muito difíceis. Ela disse que chegou a mudar de escola 9 meses num período de somente 1 ano. Aos 12 anos de idade, ela e sua mãe retornam à Inglaterra e a partir desse momento a gente tem certeza que a mãe da Mia era mãe solo e ela virou garçonete lá. Bom, bem no início da adolescência, a Mia iniciou a carreira de modelo e com 16 anos ela começou a fazer audições para atuação. Então, aos 18 anos, em 2012, a Mia conseguiu um papel para o filme Ninfomaníaca de Lars von Trier. Essa, gente, foi a estreia da Mia no cinema. Só que o que aconteceu nesse set, gente? Ela conheceu o Shia LaBeouf, de 26 anos. Os dois iniciaram um relacionamento naquela época. E assim, gente, o tempo passou e em 2015 os dois foram vistos brigando em público de uma forma muito calorosa. O Shia foi filmado falando que se ele ficasse perto dela, ele iria a desviver, gente. Tem vídeo dele falando isso. Mas apesar disso, desse incidente bem complicado, os dois acabaram se casando em 2016. Não se sabia muito bem como era aquele relacionamento, mas em 2018, o Shia foi filmar um filme chamado Honey Boy e foi nos bastidores desse filme que ele conheceu a FK Twigs. Então, eu não entendi muito bem se foi durante as gravações do filme ou um tempo depois, o Shia e a Mia anunciaram o divórcio. E o Shia não perdeu muito tempo não, sabe? E logo na sequência ele começou a ser visto com a FK Twigs, ele já era um casal público. Bom, eles negaram que tivesse tido algum caso, mas convenhamos aqui que são muitas coincidências, né? Enfim. O Shia e a FK Twigs acabaram namorando durante 1 ano, terminando em 2019, e em 2020 veio a bomba, gente. A FK Twigs acusou o Shia LaBeouf de diversos crimes. Ela chegou a dizer que o namoro dos dois a traumatizou e que mudou completamente o sistema nervoso dela. Ela o acusou de abusos físicos, psicológicos e também, gente, de ter passado para ela ISTs. Um detalhe aqui que eu gostaria de falar é que a FK Twigs falou que um dos jeitos de manipulação e também manutenção desse abuso psicológico e físico que o Shia fazia com ela era de mantê-la afastada de familiares e amigos. Né, gente, é um dos tipos de tática que pessoas abusivas usam. No começo do processo, lá em 2020, o Shia disse que ele nunca tinha feito nada contra a FK Twigs, mas depois ele admitiu que sim, tinha machucado muito ela. Em 2021, o Shia chegou a se internar em uma clínica de reabilitação e ele disse que nenhum dos seus amigos ou familiares queria saber dele. A única pessoa que teve interesse para saber como ele estava foi quem, gente? A Mia. Um vídeo também muito emocionado do Shia, onde ele fala que a Mia salvou sua vida e que também ela foi um anjo para ele. E, gente, a partir desse momento, eu acredito que eles tenham tido uma aproximação. E logo, lá em 2021 mesmo, a Mia apareceu grávida. A filha dos dois, a Isabel, nasceu em março de 2022. Sei que tem muitos casos de mulheres que acabam engravidando de propósito para manter casamento, relacionamento e tudo mais. Mas homens também podem fazer isso, né?
Enfim, não se sabe detalhes sobre como é o relacionamento dos dois, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o Shia LaBeouf não é flor que se cheire, né? Porque antes da FK Twigs, antes dele namorar a Mia Goth e ter aquele relacionamento e tudo mais, o Shia já tinha uma fama de não ser um cara muito fácil de se lidar, até nos bastidores de filmes. Então, enfim, gente, não tenho certeza de como é esse relacionamento, mas os dois estão juntos até hoje, pelo que se sabe. E a Mia sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Brasil, né? Ela sempre falou que a estadia no Brasil sempre foi muito importante para ela e também dizia que a avó sempre a inspirou. Então, em abril desse ano, saiu uma matéria que a Maria Gladys, agora com 85 anos, teria sido encontrada desorientada em Santa Rita, Minas Gerais. Sua filha Maria Tereza fez uma vaquinha online para que a sua mãe voltasse a ficar com ela no Rio de Janeiro. Então, gente, quem foi mencionada nesse bololô? A Mia Goth. Disseram que por ela ser uma artista de Hollywood, famosa e tudo mais, ela tinha a obrigação de ajudar a avó e que ela estava, assim, negligenciando ela. Gente, a Maria Gladys tem 3 filhos, né? Então, também circulou uma matéria aí dizendo que a Mia Goth estaria pagando passagens para Maria Gladys ir para Londres. E aí ela seria cuidada pela a mãe da Mia, né? A Raquel, que é filha da Maria Gladys. Só que então a Maria Gladys deu uma entrevista para o Domingo Espetacular dizendo que não, que isso não era verdade, que a Mia não tinha pago passagem nenhuma para ela, que ela não tinha contato com a Mia tinha anos e que não tinha nem o telefone da neta e que a Mia era uma mulher muito fechada. Na entrevista, ela também fala que ela sempre morou de aluguel, que não teve interesse nenhum de comprar casa, apartamento e que dinheiro era para gastar, entendeu? Com comida boa, com hotel, com bebida, enfim. Porque gasto mais do que tenho, né? Para viver bem. Se vive uma vez e eu não economizo, o dinheiro é pouco, não é para economizar, é para gastar. Porque não dá, é pouco até, entendeu? E eu gasto bem, como bem, boa bebida, boa comida. Sim. Pela essa entrevista, dá para entender que a Maria Gladys ela nunca teve uma responsabilidade financeira e foi dito também na entrevista que ela vivia com uma pensão de R$2.000. Eu li também que o Retiro dos Artistas entrou em contato com a Maria Gladys para que ela fosse morar lá de graça. Só que assim, gente, ela recusou. Ela disse que aquele dali é um lugar para pessoas que vão ser deixadas lá para morrer. Que ela não queria isso pra vida dela, não. Ai, gente, socorro. No dia 14 de outubro desse ano, a Mia deu uma entrevista para a revista Elle. Na entrevista, ela diz que mentiu sobre a sua vida familiar para lidar com as constantes reviravoltas de sua infância turbulenta. Ela disse na entrevista que havia uma mentalidade de escassez. Estávamos indo de um lugar ao outro, mas nada era realmente nosso e nada era permanente. E eu ansiava desesperadamente por um lar. Mas ela também acrescentou que hoje em dia, ela se orgulha muito de onde veio. Na entrevista também, ela fala muito sobre a sua filha, Denise, que queria que ela nunca sentisse essa sensação de não pertencimento. E assim, gente, dá pra ver que a Mia, ela ama muito aquela filha dela e quer proteger ela de qualquer forma. Ela disse, mais do que tudo, eu diria que a minha filha é o meu lar. Espero mesmo ser algo estável para ela. Não importa o que aconteça em sua vida, ela possa voltar para mim. Ela disse também que tenta se reconciliar com esse passado turbulento que ela teve e também lidar com os sentimentos causados pela sua infância. Uma das coisas que a Mia também se recusou a falar nessa entrevista foi sobre o relacionamento que ela tinha com os pais e também deixou bem claro que ela também não queria falar sobre o relacionamento dela com o Shia. E agora, no sábado, mais precisamente no dia 25 de outubro de 2025, vulgo aniversário de 32 anos da Mia, a colunista Fábia de Oliveira deu uma exclusiva dizendo que a Mia parou de pagar o aluguel da mãe dela em Londres e que a mãe dela voltou para o Brasil e que atualmente está morando com a sua mãe, Maria Gladys, em uma kitnet em Minas Gerais. Que as duas se encontram em uma situação precária de vulnerabilidade, principalmente a Raquel, que não tem nenhuma fonte de renda. Então as duas estão vivendo naquela kitnet com a pensão de R$2.000 da Maria Gladys. E a Fábia também disse que a Raquel queria morar em Copacabana, nem que se fosse uma comunidade. Bom, gente, essa é a vida da Mia Goth e agora a gente vai ver o que está sendo falado sobre ela. Tipo, você é uma artista de Hollywood, tá sempre trabalhando, tem vários projetos, tem uma fortuna estimada de $2 milhões, você não pode ajudar
nem a sua mãe e nem a sua avó? A avó, eu meio que vou tirar da equação, porque ela tem mais 3 filhos, né? Então, assim, primeiramente, os filhos têm que ter obrigação com os pais. Agora, a mãe da Mia, né? Que a Mia parou de ajudar ela financeiramente. Assim, deu a entender que a Mia pagava o aluguel da mãe dela em Londres. Mas o que aconteceu, né, para Mia parar de pagar o aluguel da mãe e ela ter que voltar para o Brasil? E muitas pessoas também cogitando que o relacionamento que a Mia tem com o Shia tem atrapalhado as coisas. Lembra que eu falei que uma das coisas que a FK Twigs falou sobre o Shia foi dele tentar isolar ela dos amigos e familiares? Então, assim, gente, é complicado. Assim, gente, são só especulações, né? Eu imagino que tenha acontecido bastante coisa, porque essa família não é muito fácil não, tá? Também vi muitas pessoas também falando assim, nossa, mas ela é obrigada legalmente a ajudar a mãe. Mas, gente, não é bem assim. Por quê? Porque a Mia, ela mora na Inglaterra e a mãe dela tá morando no Brasil. Segundo o Google, tá? Não sei se eu tô certa, me corrijam aí se eu estiver errada. A mãe da Mia, Raquel, deveria entrar com um processo de pensão aqui no Brasil, enviar para a Inglaterra para ser julgado. Só que assim, na Inglaterra não existe essa lei. Isso é uma coisa do Brasil. Esse processo aqui é caro e demorado e ainda tem chance, gente, de não ser aprovado, sabe? Então, eu não sei como é que essa situação ficaria. Muitas pessoas falando assim, ah, mas eu faria tudo pela minha mamãe e que não sei o que... Gente, olha só. Deixa eu contar uma história pra vocês. Nem todo mundo tem uma mãe boa não, tá? Tem mãe que negligencia, tem mãe que é abusiva, manipuladora, que, assim, gente, ou que abandona, que deixa morando com qualquer parente que der na frente e não quer saber da criança. Então, assim, gente, não sei, né? Não sei como é que foi a relação que ela teve com a mãe dela, mas não parece que a mãe dela foi uma pessoa negligente, no caso, né? Porque quando elas vieram morar em Londres, né, ela era garçonete. Então, assim, ela estava ali com a filha, ela nunca não esteve com a filha, pelo que deu para entender. Enfim, gente, julgar a família dos outros às vezes é difícil, né? Porque família é um tópico muito, muito sensível, ainda mais quando a gente vai falar de mãe, né? Gente, eu sei que essa é uma discussão que dá muito pano pra manga, tá? Eu sei que muitas pessoas têm uma opinião muito forte sobre isso, então eu queria saber a opinião de vocês, gente. Por favor, comentem aí. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tô me esforçando nesse formato, porque eu não tô acostumada. Gente, antes de dar os últimos recados, eu queria agradecer muito vocês, tá? Eu postei o meu primeiro vídeo longo na sexta-feira e eu fiquei muito impressionada, de verdade, com os recados que vocês deixaram, que foram muito acolhedores, gente. Eu juro que eu não esperava isso. E, assim, me deu um gás pra continuar que vocês não têm noção. Tanto que é segunda-feira e eu tô aqui gravando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa a notificação. Compartilhe esse vídeo pra quem vocês acham que vão querer fofocar com vocês. Dá tchau pro Link, todo mundo. Tchau, Link. Link. Gente, detalhe, esse cachorro só dorme. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.